Olá a todos, a paz de Cristo Jesus. Que prazer poder me dirigir até vocês. Queria fazer um breve resumo dessa mensagem deste último domingo do mês de setembro. Na ocasião, eu falei sobre a história de Jonas. É uma história fascinante. O livro de Jonas possui 4 capítulos, mas é fantástico. Ele passa um ensinamento fora do comum para todos nós. Jonas foi um dos maiores pregadores da história. Jonas foi usado por Deus para falar à grande cidade de Nínive, a capital da Síria na época, e ele conseguiu converter pela palavra de Deus em torno de 120 mil pessoas. A palavra de Deus chega até o coração do próprio rei, que levanta do seu trono, tira suas vestes reais e coloca panos de saco e convoca a população e animais a um jejum. Jonas faz com que o rei diga e quebre a sua crista de muitas vezes de orgulho, de soberba, de ruindade, e o rei diz: quem sabe Deus se arrepende da ira que ele desejava com o povo de Nínive. E Deus, que é muito amoroso, ele se arrepende e não destrói Nínive. Nós podemos fatiar a história de Jonas, o livro de Jonas, claro, em 4 capítulos, do qual ele possui. O primeiro capítulo mostra uma ordem de Deus para que Jonas fosse para Nínive e pregasse contra ela. Meus irmãos, você já percebeu? Jonas não gostava de Nínive. Jonas tinha ódio de Nínive. Jonas tinha um repúdio por aquele povo. Era um povo, na realidade, cruel, um povo difícil, sanguinário, dado a lascívias da sexualidade e da impureza. Nínive era uma cidade terrível e Jonas, humanamente, teria todas as razões do mundo para ter ódio de Nínive. Por essa razão, ora, Jonas, ele tenta fugir da presença de Deus e, de vez de obedecer para ir a Nínive, ele desce até a Jope, que hoje é a região de Tel Aviv, e vai para Tarsis, deseja ir para Tarsis. Quando ele está naquele grande navio, começa a vir uma grande tempestade. Muitas vezes Deus permite que grandes homens e mulheres de Deus passem por tempestades na vida por desobedecerem a ordem que Deus deu a eles. E quando nós somos impulsionados por um problema familiar, pessoal, conjugal, aí a gente fala: vou voltar para Deus. Eu conheço tantas pessoas que vivem assim. Quando estão bem, não obedecem a Deus, não quer saber da palavra, faz as coisas relaxadamente, mas deu um aperto: eu quero fazer a vontade de Deus. E Jonas vai e cumpre a palavra de Deus. No capítulo 2, mostra ele já no ventre de um grande peixe. E ele se arrepende, ele diz: eu preciso pregar a palavra, eu preciso obedecer a voz de Deus, se ele me der uma chance. E Deus deu. Jonas vai a Nínive e prega aquela cidade que tinha em torno de 96 quilômetros de extensão e em torno de 120 mil pessoas que habitavam. Isso na época de Jonas, era uma grande cidade. Jonas é um grande pregador. Ele sabia dominar bem e usado por Deus, e Deus sabia disso, por isso usou Jonas, mesmo ele tendo ódio no coração de Nínive. E Jonas prega de uma maneira maravilhosa. Quantos pastores, pastoras, missionários nós conhecemos, bom de libertação, de cura, de milagre, mas fora do altar ele não é o que ele prega. Por isso que o livro de Coríntios, Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que você de repente faça um monte de coisa pela obra de Deus, de repente você não tem amor. E Jonas, então, para o povo de Nínive, ele não tinha esse amor. E ele prega e Nínive se arrepende. Quando todos pensavam que Jonas ia se alegrar, 120 mil pessoas arrependidas, voltando para Deus, arrependendo da vida e Deus dando misericórdia a eles, não. A Bíblia fala no versos 4, deixa eu poder aqui compartilhar com vocês, diz a Bíblia no versos 4, você pensa que Jonas se alegrou? Olha o que diz a Bíblia. Jonas, porém, também vai estar na sua tela agora. Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Com isso, enfureceu-se. Ele ficou descontente, porque 120 mil pessoas tinham se convertido a Deus. Dá para você entender isso? Mas se você pensa que a coisa não pode piorar, ou ficar pior do que já está, vai ficar. Ele orou ao Senhor
Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Olha o que ele vai falar para Deus agora. Agora, ele diz agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ele pede a morte, só porque Deus restaurou 120 mil pessoas. Quantas vezes você tem um coração cheio de rancor, travado, pedrificado, você vem na igreja, sem funções na igreja, você toma a Santa Ceia. Por isso que Paulo diz, amine-se, pois o homem é a si mesmo. Mas o seu coração está pedrificado, é um rancor, uma raiva de alguém. Na realidade, você se alegra quando você recebe notícias ruins e mal daquelas pessoas. Daquela pessoa que você odeia. Ele pediu a morte porque Deus restaurou 120 mil pessoas. 120 mil. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para esta fúria? Quantas pessoas deixam de vir na igreja? Porque brigou com o irmão? Porque não sentou no lugar que você queria sentar? Porque não foi bem tratado na sala do departamento infantil? Porque uma irmã não te cumprimentou na hora que você entrou? Um diácono foi deselegante com você? Eu me lembro que no início do meu ministério, ainda bem jovem, eu e mais um outro amigo, pastor hoje, por nós gostarmos de culto de libertação, nós fomos apelidados na igreja por nossos amigos. Nós fomos apelidados de aprendiz e feiticeiro. Nós teríamos todas as razões do mundo para dizer, olha, se os nossos amigos, as pessoas que a gente está aqui do nosso lado, vivem agindo dessa maneira, por que servir a Deus? Jamais, jamais. Pelo contrário, nos deu mais força. E Deus então tenta argumentar com ele. Mas a Bíblia fala, Jonas saiu e sentou num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Deus fez crescer. É importante que tudo que você tem, tudo, o carro, uma casa, família, marido, esposa, filhos, filhas, emprego, estudo, faculdade, é Deus que te deu. Você não tem mérito nenhum, eu não tenho nenhum mérito. Se Deus quiser tirar minha vida agora, Ele tira. Então pare de dizer, isso é meu, isso fui eu que consegui, foi meus méritos, fui eu que estudei, fui eu que possuí, fui eu que construí, fui eu que dei tal coisa para tal pessoa. Para de se engrandecer. E Jonas então o Senhor Deus fez crescer uma planta, Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Jonas ficou alegre, aquele cara que iria pedindo a morte, que estava triste com Deus, agora só por causa de uma sombrinha, de uma planta, ficou todo feliz. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, mais uma vez, ele quer morrer. Nós tivemos agora, no mês de setembro, o mês de combate a suicídio. Irmãos, olha como a Bíblia é riquíssima. Um dos maiores personagens da Bíblia, um homem de Deus, a todo momento falava que queria morrer. O que se define como isso? Depressão. Deus ele usa quem Ele quer, Deus usa os fracos. Por que Deus não usou um grande homem, um super-homem? Deus está chamando muitos de nós para você deixar essa vida mesquinha que você tem e servir verdadeiramente a Deus. E mais uma vez ele disse, com isso ele desejou morrer, diz a Bíblia, e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus, olha a paciência de Deus, disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem discernir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos.
Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E uma das últimas coisas que Deus põe uma interrogação. O que será que foi a resposta de Jonas? Qual foi a continuidade? Esse é o livro de Jonas, um dos maiores personagens da Bíblia. Quantas vezes nós estamos sendo que nem Jonas? Estamos na igreja, cantamos, pregamos, mas temos um coração pedrificado, invejoso, odioso, rancoroso, um coração de pedra. Vamos orar para que Deus possa, se é esse caso, tirar esse teu coração de pedra. Pai, nós oramos por pessoas que têm rancores, ódio, mágoas, ressentimentos do passado, que não perdoam um pai, uma mãe, um irmão, um sócio. Guarda ressentimentos profundos da ex-esposa, do marido. Pai, em nome de Jesus, tira isso do coração. Se Jonas passou por tudo isso, imagine nós. Nos dê força para superar, Senhor, o nosso eu, o nosso ego, o nosso egocentrismo, a nossa prepotência, e nos faz caminhar em teus caminhos, e nas tuas veredas, ó Deus, e na tua verdade. Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu te espero neste domingo, que é Santa Ceia. Eu estarei aqui na Rua Frei Galvão em 5 horários, 7h20, às 9, às 11, 17h30, 19h30. Nós temos estacionamentos amplos, sala para o departamento infantil para várias idades. Venha participar de um dos nossos cultos. Uma livraria, creio eu, hoje uma das melhores do estado. E que você venha participar de um culto onde você vai buscar a presença do Deus vivo. Um forte abraço, uma ótima semana. Fique com Deus. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração.